Bem-vindos à quarta aula. Hoje nós vamos falar sobre um conceito novo e que se tornou crucial para o desenvolvimento de muitas outras teorias, que é o conceito de campo. Então, hoje a aula é sobre campo elétrico e esses são os objetivos principais da aula. Vamos acompanhando aí sempre o nosso cronograma para manter o ritmo das aulas. Então, o problema que começou a surgir com essa questão da força elétrica, por ela ser uma força de ação à distância. Então, a carga 1 está fazendo uma força sobre a carga Q2 e existe uma distância entre elas. E aí o que acontece se eu mexer a carga Q1, essa força vai mudar. E aí o que intrigava o pessoal na época é a carga Q2, ela percebe essa mudança de forma instantânea. Como que é isso? Como que eu consigo comunicar uma mudança de forma instantânea? E a solução que fizeram, pelo menos uma das soluções, foi eu vou interpretar isso de forma diferente. Então eu vou entender o seguinte, a presença de uma carga elétrica, ela altera o espaço ao seu redor. Ela dá uma nova propriedade a esse espaço, que é uma propriedade chamada de campo elétrico. Então, a presença de uma carga vai associar a cada ponto do espaço em volta dela um vetor. Tá certo? Então, cada ponto do espaço agora tem uma propriedade nova, que é um vetor chamado de campo elétrico. E o que isso muda? Muda agora que eu falo o seguinte, uma carga ela não vai interagir diretamente com a outra. A carga ela vai interagir com o campo elétrico que existe no local onde ela se encontra. Não interessa quem gerou esse campo, quem que foi a carga-fonte que gerou esse campo. A carga vai interagir localmente com o campo. Então não é mais uma carga elétrica que faz a força sobre a outra carga elétrica. É o campo elétrico que faz uma força sobre a carga elétrica. Então a interação não é mais a distância, a interação é local. Então, dado um campo elétrico, não preciso saber quem que é a fonte, eu posso calcular como que uma carga elétrica vai se comportar ou vai se mover nesse campo. E claro que, olhando para como está o campo distribuído no espaço, eu posso saber quem que são as cargas fontes, eu tenho uma ideia boa. Então, matematicamente, como que a gente define o campo elétrico? Então, se eu quiser saber o campo elétrico gerado pela carga 1, eu vou simplesmente pegar a força que 1 faz sobre a carga 2 e dividir pela carga 2. Então, eu chamo a carga 1 de carga-fonte e a carga 2 de carga de prova. Então, o campo elétrico vai ficar 1 sobre 4πε0, que é 1 sobre r ao quadrado na direção r chapéu. Então, reescrevendo aqui com as unidades, a unidade de campo elétrico é Newton por Coulomb, eu vejo aqui força dividido por carga, como a gente definiu ele, ou volt por metro, que é uma outra unidade que a gente vai trabalhar melhor mais para frente. Então, esse vetor R chapéu é o vetorzinho que sai da carga, é o vetor em coordenadas esféricas, e R ao quadrado é a distância até a carga. Então, aqui está definido o nosso campo elétrico, mais do que uma definição matemática, de novo, é aquela reinterpretação de como as cargas interagem. Aqui também vale o princípio da superposição. Então, se eu tiver várias cargas gerando campo elétrico numa mesma região do espaço, eu posso calcular o campo total simplesmente fazendo a soma vetorial dos campos individuais de cada um. Então, se eu quero calcular o campo elétrico nesse ponto aqui, qual que vai ser o vetor campo elétrico nesse ponto aqui, eu somo o vetor campo elétrico da carga 1 dessa região. Então, de novo, eu pego o campo elétrico de Q1 nesse ponto do espaço, eu pego o campo de Q2 nesse mesmo ponto, Q3 e Q4. Tá certo? Então, já tem um exercício aqui para vocês. Considere o átomo de hidrogênio como sendo um elétron numa órbita circular ao redor de um próton. Pesquisem aí na internet qual que é a distância, qual que é o raio dessa órbita, também chamado de raio de Bohr. E aí vocês vão calcular, primeiro, o campo elétrico na posição do elétron. Depois, sabendo o campo elétrico, vocês vão calcular a força e a aceleração que esse elétron sofre. Sabendo essa força e essa aceleração, vocês vão calcular quanto tempo o elétron demora para completar uma volta e quantas voltas ele completa em um segundo. Então, basicamente, aí calcular o período da órbita e a frequência. Bom, só para lembrar aqui mais um detalhe, o campo das cargas positivas ele vai estar saindo em relação à carga, ele vai estar na direção R chapéu, e o campo da carga negativa ele vai estar na direção menos R chapéu, então ele vai estar entrando na carga. Então aqui a gente pode ver a Q1, Q2 e Q4 são cargas positivas, Q3 é uma carga negativa.
A gente vai calcular agora o campo elétrico de uma distribuição específica de carga, o campo de um dipolo. Dipolo a gente já viu em outras aulas, ele aparece sempre que eu aproximo um objeto carregado de um objeto neutro, eu vou ter indução de dipolos. E esse dipolo que a gente vai calcular, que é o dipolo clássico, basicamente é uma carga mais Q, uma carga menos Q, ou seja, de mesmo módulo e sinal trocado, separadas por uma distância S. Apesar dessa distribuição ter uma carga total nula, ela vai gerar um campo elétrico. Aqui já tem um desenho das linhas de campo, só para a gente ter uma noção. Então, como é que a gente vai calcular isso? Vamos usar o sistema de coordenadas aqui. Eu vou colocar uma carga Q+, uma carga Q-, separadas por uma distância S. E aqui a gente vai calcular o campo elétrico dessa distribuição num ponto sobre o eixo do dipolo, tá certo? Então, sobre esse eixo Y que eu coloquei aí. Então, a gente tem, num certo ponto, acima da carga positiva, eu vou ter o vetor campo elétrico da carga positiva e o vetor campo elétrico da carga negativa, tá certo? Então, da carga positiva está sempre se afastando da carga, né? Aponta na direção se afastando da carga. O da carga negativa vai estar sempre apontando na direção ou no sentido se aproximando da carga. Notem que eu já desenhei o campo elétrico da carga negativa como um vetorzinho menor. Eu sei que esse vetor vai ser menor porque ele está mais longe da carga negativa. Esse ponto acima do dipolo que eu pus, ele está mais próximo da carga positiva e mais afastado da carga negativa. Então, o campo da carga Q+ vai ser maior. Para calcular esse campo, basta eu calcular essas distâncias, tá certo? E usar a formulinha do campo. Se eu tivesse num ponto abaixo da carga Q-, né, notem que o vetor resultante também ia ser para cima. Por quê? Porque o vetor azul agora da carga Q- ia ser para cima e ele ia ser maior que o vetor vermelho da carga Q+, apontando para baixo. Então, vamos fazer a conta. Então, eu vou chamar de vetor R+, e vetor R-. O vetor R+, né, o módulo dele aí, né, seria melhor colocar o módulo dele. Mas está tudo na direção Y chapéu também, se vocês quiserem escrever o vetor. O módulo do vetor R+, então, vai ser a coordenada Y do ponto, onde eu estou querendo calcular o campo, menos a metade da distância, né, entre as cargas, menos S sobre 2. Se você tem uma dúvida com relação a esse menos, é só ver que a distância do ponto até a carga mais diminui conforme eu aumento esse S, se eu manter o ponto prefixo. Então, R+ é Y menos S sobre 2, e o R- vai ser Y mais S sobre 2. Então, eu coloco na fórmula do campo 1 sobre 4πε0, Q sobre a distância ao quadrado. No caso da carga mais, vai ser na direção Y chapéu o campo. No caso da carga menos, nesse ponto aí, vai ser na direção menos Y chapéu, tá certo? Agora, para calcular o campo total, basta eu somar essas duas contribuições de campo. Bom, tarefinha para vocês, simplifiquem essa expressão. O que eu quero dizer com simplifiquem? Vamos colocar todo mundo no mesmo denominador, tá certo? Por que eu estou falando isso? Porque aí vem um exercício. Eu quero que vocês considerem pontos muito longe do dipolo e vocês vão mostrar que o campo dessa distribuição, diferente do que é o campo de uma carga pontual, ele não cai com 1 sobre R ao quadrado, ele cai com 1 sobre a distância ao cubo. Então, vocês vão aproximar isso daí usando y muito maior do que s. Por que eu quero que vocês simplifiquem essa expressão, né? Ou coloquem no denominador comum? Porque se eu vier aqui do jeito que isso está e colocar y muito maior do que s, o que vai acontecer? Aqui vai ficar simplesmente y ao quadrado, aqui vai ficar y ao quadrado também, tá certo? E eu vou ter q sobre y ao quadrado menos q sobre y ao quadrado vai dar um campo nulo. Faz sentido. Se eu estou muito longe do dipolo, tá certo? Muito longe dessa distribuição, eu olhar para ela, vai ser uma carga positiva e uma carga negativa muito próximas uma da outra. A carga total é nula, não deveria ter realmente um campo elétrico. Mas eu quero que a gente faça uma aproximação um pouco mais sofisticada que isso. Então, coloquem no denominador comum e depois apliquem essa aproximação. O que vocês devem encontrar é uma coisa desse tipo. A componente y do campo vai ser 1 sobre 4πε0, 2q vezes s dividido por y ao cubo. Então, a gente, a partir desse resultado, pode definir uma grandeza chamada momento de dipolo. É um vetorzinho P minúsculo, que é q vezes s, e aponta da carga negativa para a carga positiva. É o módulo da carga do dipolo, né? A qual carga tribuza? Positiva ou negativa? No caso é positiva, tá certo?
é definido como uma carga positiva. Mas lembra que as duas cargas têm o mesmo módulo, né? Então tanto faz, basta pegar o módulo da carga ali. E a distância que separa os dois. Então quanto maior essa distância, maior o momento de dipolo. Né? Maior a separação das cargas, mais polarizado, entre aspas, vai estar esse dipolo. Com essa nova definição, eu posso reescrever o campo elétrico do dipolo naquela aproximação que a gente fez ali, como sendo 1 sobre 4πε0, 2p sobre r ao cubo. Tá certo? Então aqui eu já coloco o vetor campo elétrico em relação ao vetor momento de dipolo. Lembrando esse r ao cubo, né? Esse r vai ser a distância até o centro do dipolo, né? Não é a distância até uma carga ou a outra, é a distância até o meio do dipolo. Outra coisa que a gente pode calcular nesse dipolo é um exercício para vocês. Eu quero que vocês calculem agora o campo elétrico do dipolo num ponto P que está no plano que corta o dipolo ao meio. Né? E o plano perpendicular ao vetor momento de dipolo. Aí põe uma distância dzinho qualquer desse plano. Basicamente, vocês vão pegar um ponto nesse eixo, num eixo perpendicular, e calcular o campo elétrico agora nesse eixo perpendicular. O que a gente vai ter? Dado um certo ponto, eu vou ter o campo elétrico da carga negativa, vou ter o campo elétrico da carga positiva. Vocês vão somar vetorialmente esses dois campos e vai dar o campo do dipolo ali. Notem que vai dar um campo para baixo, contrário ao vetor momento de dipolo. Isso daqui é basicamente o que a gente fez naquele exercício do triângulo da aula passada. Então aquilo lá já é um treino para vocês fazerem e depois virem calcular esse campo aqui. Agora que vocês têm um estímulo para voltar lá e fazer aquele exercício, eu vou botar o resultado daquele exercício, né? Que na verdade não era um exercício para a tarefa, era só quem quisesse fazer, mas agora eu acho que vocês vão querer fazer. Então a força naquele caso vai dar um negócio desse jeito aqui. E aí vocês usem aquela conta, aquele formato de conta é exatamente o mesmo aqui, para calcular esse vetor campo elétrico resultante do dipolo. E a resposta que eu vou dar aqui não é exatamente a resposta, mas é a resposta aproximada. Vocês vão pegar o resultado de vocês e vão fazer R muito maior que S, ou seja, num ponto, né, nesse eixo X perpendicular que está muito longe do centro do dipolo, e vocês vão ver que vai dar de novo uma coisa 1 sobre R ao cubo. Vejam, aqui nesse resultado já está mostrando que o vetor campo elétrico aponta no sentido contrário ao vetor polarização. Então, essa tarefa é um pouco mais trabalhosa, mas já vai juntando com as outras para montar o trabalho que vale nota. Não esqueçam, né, então, de ir lá no Moodle, fazer o questionário para contar a presença, e não deixem para fazer os trabalhos tudo na última hora, a ideia é que vocês vão fazendo já conforme eu vou passando. Até a próxima.